Bom dia, tudo bem com vocês? Vida real nas relações. Sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar a verdade para vocês sobre os relacionamentos. Que não é, apesar de amanhã ser o dia da live da verdade, mas hoje é dia de contar também que relacionamento não é um mar de rosas. Não é cheio de pétalas e flores. Não é todos os dias maravilhoso, romântico. Oi Marta, oi Yolanda, oi Mari, oi Alessandro. Sejam todos bem-vindos aqui na minha página, aqui no Resiliência Humana. Um prazer estar aqui com vocês. Para quem é a primeira vez, eu sou psicóloga, especialista em relacionamento, família, criança. Sempre fazendo um trabalho de intenção para que as pessoas estejam presentes, para que as pessoas tenham controle das suas emoções, para que as pessoas não ajam por impulsividade, términos por impulsividade, começos por impulsividade, já sai, tomando atitudes sem pensar. Quantas vezes na relação você disse algo para o seu parceiro e depois você pensou no que você disse? Que legal, Ana Carolina, seja bem-vinda. Quantas vezes você disse algo para alguém e depois você pensou no que você disse? Primeiro, as suas palavras saem, depois o seu cérebro pensa. E aí, isso acaba culminando em brigas constantes. Mas o que dizer sobre a realidade nas relações? Então hoje eu vou ficar com vocês até 12h30. Quando for 12h30, eu vou ficar na minha página, que é paula.manzoli, com a terapeuta Fabi Mangini, falando realmente dos impulsos, tá? Como, por exemplo, a Ana fez uma pergunta aqui. É certo o marido fazer empréstimo sem a esposa saber? Na comunicação da relação, isso precisa ser esclarecido e combinado antes. Claro que depende do acordo financeiro de vocês, né? De qual que é o plano de vocês. Tem casal que tem uma coisa assim muito... Eu não sei como é que consegue, honestamente. Mas tem uma coisa assim muito separada em relação ao dinheiro. E já tem casais que tem uma coisa muito misturada, que não sabe... Um não sabe, assim, dizer nada do outro, mas de tão misturado que é. Então, assim, eu não sei o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Quanto é que você ganha, quanto é que eu ganho, quanto é que a gente gasta, inclusive. Então, a organização financeira nas relações, ela é muito, muito importante para que o casal esteja equilibrado. Ela faz parte de um relacionamento de sucesso, principalmente a conversa sobre como que nós vamos lidar com o financeiro. Mas a realidade é que quando essas coisas acontecem, então assim, às vezes a gente acha que é só a traição que destrói um relacionamento. Não, os maus hábitos financeiros também destroem um relacionamento. Os maus hábitos físicos também destroem um relacionamento. A falta de comunicação também destrói o relacionamento. Os hábitos nas redes sociais também destroem um relacionamento. A falta de autocuidado, de higiene, o relaxo dos casais que às vezes, por estar casado, não se preocupa mais com a higiene pessoal. Então, assim, eu tenho essa preocupação quando eu vou receber uma visita, eu tenho essa preocupação quando eu vou sair. Mas em casa, eu tô sempre tão à vontade, que eu não penso, né, que o meu parceiro pode estar ali também incomodado. E às vezes isso é imperceptível, simplesmente as pessoas vão se acostumando com o desleixo. O desleixo em todos os sentidos. Às vezes os dois no casamento estão desleixados em relação ao seu autocuidado, em relação à sua higiene pessoal,
em relação ao cuidado com a alimentação, a preocupação com a alimentação. Então, tem uma pesquisa até que mostra que a maioria dos casais, depois de casados, infelizmente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, que os casais acabam ganhando o dobro ou o triplo do peso de antes do casamento. Justamente por esse comportamento, por esse mau hábito, né? Porque eu tenho para mim que a obesidade, ela é muito discutida aqui, muito julgada, mas eu me preocupo com a questão da saúde das pessoas, né? Não é só pelo fato, não é uma coisa externa do corpo bonito ou do corpo feio, porque eu acho que quando a gente se ama do jeito que a gente é, do jeito que a gente tá. Justamente por eu me amar, é que eu vou ter a preocupação de estar sempre cuidando de mim. Então, é uma visão contraditória de que a pessoa ela só vai se amar depois que ela se cuidar, depois que ela emagrecer, depois que ela fizer uma dieta. Mas eu tenho sim para mim a preocupação, né, de que o excesso de gordura no seu corpo, todo o excesso, tem aí, né, um comportamento seu em excesso também, tem aí talvez uma impulsividade alimentar. Então, olha o que tem por trás, né? Às vezes não é só uma questão hormonal, às vezes é uma questão de você estar engolindo tudo aquilo que você deixa de falar, tudo aquilo que você deixa de viver, tudo aquilo que você realmente engole de sapo na vida. E aí vem para as suas, né, extremidades, para suas gorduras, enfim. Então, a minha preocupação realmente é trazer para vocês que a vida real nas relações, ela acontece de uma forma diferente sim da que você idealizou, diferente sim do que os casais colocam aqui nas redes sociais de perfeição, porque é óbvio, né? As pessoas não vão postar as brigas, elas não vão postar o desentendimento, as influencers não vão postar o dia que ela tá dormindo no sofá, o dia que brigou, que o seu amigo foi embora, que o seu marido foi embora de casa. Ela posta no dia que eles estão bem, que eles estão passeando no parque, que eles estão almoçando, que eles estão juntos, que eles estão felizes. Mas a vida real realmente não é isso, mas pode ser melhor do que o que você tá vivendo aí. Ela pode e deve ser melhor do que o que você tá vivendo aí. Às vezes por uma questão só de consciência. Só de você prestar atenção em como é que tá. De você fazer a linha do tempo. De como é que era antes e de como é que tá agora. De como é que você se preocupava com a pessoa antes e de como é que você se preocupa agora. De como é que você se preocupava com você e de como é que você se preocupa agora, tá? E aí vocês podem mandar o pontinho de interrogação, as perguntas no pontinho de interrogação, que eu vou respondendo vocês. Mas a verdade é que a vida real, nas relações, muitas vezes, ela tem uma comunicação extremamente inadequada, porque as pessoas, como eu sempre digo, elas não sabem se desentender, elas não sabem discordar. Boa tarde, Milão, bem-vindo. Cate, obrigada. Quem que foi a Márcia que escreveu aqui saudades? Poxa, eu fico muito feliz que vocês vão chegando aqui e me ouvindo, me dando atenção um pouquinho, para você prestar atenção em você e para você prestar atenção na sua vida. Então, eu quero dizer que a vida real, sim, existe diferenças nas opiniões e muitas vezes os casais eles discordam em muitas coisas. Só que para que haja harmonia, não é que eu preciso concordar com meu parceiro em tudo. Então, tem coisas que eu não concordo, ou que ele não concorda comigo, enfim, a gente discorda um do outro, e que a gente fala, bom, mas você fica aí com a sua opinião, eu fico com a minha, vamos pensar sobre.
O que é possível de flexibilidade aqui? O que não é possível de flexibilidade? Então, a gente consegue chegar num acordo? Gente, a gente faz isso o tempo todo numa reunião de trabalho, por exemplo. Porque quando você tá com um cliente, quando você tá com uma proposta em mãos, a empresa abre, o cliente abre, e vocês ficam ali negociando, conversando, quais possibilidades. Por que a gente não faz isso com a área mais importante da nossa vida, que é a família, que é o relacionamento? Porque isso te dá impulso. Como é gostoso quando você tá numa relação saudável, que você vai pra vida pra lutar, que você vai pra vida pra aprender, que você vai pra vida pra fazer coisas fora. Mas para isso, você precisa ter lá em casa, né, um diálogo. E aí os casais vão se colocando, né, tirando o casamento como prioridade. Então, a falta de tempo. E quando eu falo falta de tempo, não significa que vocês não estão juntos. Tem casal que vive juntos, tem casal que trabalha juntos, tem casal que tá sempre saindo junto. Mas, honestamente, não estão juntos, conectados. Nossa, gente, eu vi que eu tô com uma alergia que eu não olho. Não estão conectados. Eles estão ali, fazendo coisas habituais. Então, tem a festa, final de semana tem festa de não sei o que, tem jantar de não sei o que, tem isso, tem aquilo outro. Mas não tem conexão. Então tá ali, andando, caminhando junto, às vezes até de mão dada, que às vezes é um hábito que os casais também perdem, principalmente quando entram os filhos. Porque no começo, o filho tá no meio do trabalho e tal, mas nunca coloque seu filho no meio do relacionamento. É frustrante de ver as pessoas colocando os filhos no meio da relação. É triste para as crianças, é triste para os casais. E esse também é um dos motivos que as relações, porque de repente tem uma criança ali que é maravilhoso, eu tenho um filho, eu sempre dei atenção pro meu filho dentro daquilo que eu podia, nunca fui uma mãe perfeita, nem e sei que eu não serei, mas o filho no lugar de filho, tá? O filho veio pelo fruto desse relacionamento. Então o relacionamento precisa estar estável. E eu tenho visto algumas práticas chamadas de neurocompatibilidade, do qual é tudo no tempo e no jeito, e inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, mal interpretadas, porque não significa da mãe abrir uma janela somente para a criança estar somente nessa janela. Até porque a mãe precisa de saúde mental, a mãe precisa de base, a mãe precisa de estrutura, o pai também precisa de base, o pai também precisa de estrutura. Então, olha, obrigada, Lucinha. A Lucinha colocou aqui, estou quase 23 anos de casamento, mais 4 anos de namoro e noivado, e hoje estou procurando ressignificar e procurando o ponto de encontro da gente. Está meio difícil. É desafiador, eu sei. Mas para você que não está numa relação, inclusive, para você que está iniciando uma relação, inclusive nós vamos falar daqui a pouquinho com a Fabi sobre impulsividade. Por quê? Porque, além de tudo isso, as suas impulsividades, que estão conectadas a uma crença disfuncional, elas te atrapalham ainda mais a ver a verdade e a se comprometer com esse relacionamento de forma equilibrada. Então, voltando, né, a essa educação que a criança fica assim como prioridade, no sentido de tudo no tempo e no jeito da criança, tá?
E aí é onde é inserido a criança como prioridade no meio do relacionamento, no sentido de ninguém mais tem tempo para ninguém aqui. A criança não pode chorar. Então não é que a criança não pode chorar, ela vai chorar. E não é que eu tenho que fazer ela chorar. Eu tenho que acolher essa criança todas as vezes. Mas eu tenho que ter a noção do meu espaço e do meu tempo também. E a criança também tem que ter a noção do espaço e do tempo dela. E o que eu tenho visto na continuidade desse comportamento, que é justificado por alguns profissionais dizendo que quando isso é feito na infância desta forma, que os adolescentes e os adultos se transformam em responsáveis, cheios de amor próprio, seguros, infelizmente, não é a realidade que isso tem mostrado. E se alguém tiver dúvida, eu tenho artigos falando sobre isso e experiências com pacientes escritas falando sobre isso. Então tome muito cuidado ao interpretar as coisas e sair fazendo sem colocar para a tua realidade. Porque aí, essa falta de tempo que eu estava falando juntos. Então, você nunca mais se conecta com seu parceiro ou com a sua parceira. Perfeito. Adultos dividindo as frustrações com as crianças. Muito real. Obrigada, Jonah. Então, fica nesse limbo, né? Nessa coisa. As responsabilidades da casa, a inclusão dos filhos para ser responsável na responsabilidade da casa, que são as tarefas, por quê? Porque todo mundo mora aqui, então todo mundo faz e todo mundo participa, porque todo mundo trabalha fora, porque todo mundo inclusive ajuda a empregada, no caso, a cooperadora da casa. Desculpem o termo, porque eu não gosto nem dessa palavra empregado, mas saiu aqui, pelos costumes anteriores. E aí, você vai espaçando o seu tempo de qualidade no seu relacionamento. O estresse externo, que as pessoas não sabem mais o que é dividir. As suas dificuldades externas, que é você chegar em casa e trazer o que aconteceu lá fora. Estou hoje frustrado. Aconteceu isso e isso. Do que você trazer a emoção do que aconteceu. Despencar a emoção do que aconteceu para o outro. Que é quando você confunde o estar à vontade com o jogar no outro a sua frustração e a sua responsabilidade de estar no controle da sua mente. Então, tudo isso, o relacionamento, ele vai se fechando cada vez mais. E é um tema tão importante que eu pretendo dar continuidade com vocês mais vezes, tá? Porque eu tenho certeza que nós precisamos falar mais sobre isso. Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, eu vou responder. Não tem pergunta nenhuma. Só mandar besteira aqui. Uma banana. Deixa eu ver. Mudando hoje uma bagagem do passado dos seus relacionamentos para o presente. Eu não entendi a pergunta da Rosenir. Mas enfim. Se vocês quiserem mandar as perguntas de vocês, né? Igual quando eu comecei a fazer live. Vamos ver quantas pessoas tem ao vivo. Aí tinha minha mãe. Sim, me separei do meu ex-marido porque ele não se cuidava, mas nem em casa e muito menos na rua. Olha só, a pessoa já tinha se abandonado total, né? Nem na rua e nem em casa.
Obrigada por levantar meu astral, ganhei meu dia. Não sei se é pra mim, mas se for isso, por nada. Sempre curto e respondo suas postagens, mas nunca mais tinha te visto. Então, Silvânia, sabe o que aconteceu? Eu perdi aquela conta anterior do meu Instagram. Então, a minha conta agora é paula.manzoli, tá? Se vocês quiserem me seguir lá novamente, inclusive, eu vou dar continuidade agora falando de uma parte de impulsividade com a Fabi. E aí, se vocês quiserem ir para o meu Instagram, vai ser um prazer receber vocês lá. E aí, eu quero dizer para vocês que eu tenho um método que chama reprogramar, método reprogramar. Se você escrever aí a palavra reprogramar, porque todo relacionamento, quando eu vou cuidar do casal, antes eu preciso cuidar de cada um, no sentido de amor próprio, no sentido de bem-estar, no sentido de encerrar o passado, as histórias anteriores, encerrar os ciclos. Então, dentro do método reprogramar, você tem lá as opções. Oi, Fabi já chegou aqui, a gente já vai migrar para ir para minha página. E você tem as opções de reconstruir primeiro, que é o caminho certo, para você estar bem no relacionamento, que é tudo isso que eu tô fazendo. Você precisa olhar para você, prestar atenção, porque é muito fácil a gente ver tudo isso no parceiro. Mas é difícil ou desafiador olharmos para nós. O que a gente veio deixando de lado? O que a gente veio abandonando de fazer? Então, as preocupações, a sua fala tá igual no início? Ou você mudou também o seu jeito de falar, o seu jeito de se preocupar, o seu jeito de investir na relação? Muitas vezes, sem perceber, a gente vai mudando isso. Então, eu vou entrando aqui com a Fabi e vou pedindo para que vocês... Fabi, pede aí para entrar na live. A Fabi vai entrar na minha página, enquanto isso vocês vão migrando para lá, para o meu Instagram, porque eu quero que vocês escutem um pouquinho aqui, quem está aqui no Resiliência Humana, o que ela vai trazer para nós de conexão, de lição sobre esse tema de impulsividade nas relações e o que isso implica, o que isso tem atrapalhado demais. O Brasil é o país mais ansioso. Nós batemos lá no primeiro lugar de ansiedade e, infelizmente, isso acaba com as relações. O meu Instagram é paula.manzoli. Então, obrigada, Sandra. Olha aí. Essa live vai continuar na página paula.manzoli, tá? Então, ó, tá aqui no comentário fixado o meu Instagram. Tô esperando vocês para ouvir a querida Fabi, tô aguardando o convite aqui da Fabi, não tô te achando, Fabi. E vamos falar então um pouquinho mais disso. Mas você que quiser então participar do método reprogramar, é só você entrar lá ou escrever. Se você tá aqui no Resiliência ainda, você escreve reprogramar. Se você tá na minha página, é só você entrar no link da bio que você vai acessar os produtos e aí você vai ver lá, método reprogramar. Então tem exercícios de 30 dias para encerrar ciclos, para trabalhar o desapego, o amor próprio. E fora isso, eu faço atendimento presencial, atendimento online. O método reprogramar é o acesso comigo dentro de uma comunidade, é um Instagram fechado, onde eu estou, inclusive hoje, no 4º dia de pílulas ansiolíticas naturais, que são exercícios para você trabalhar a sua ansiedade. E vai fazer muito sentido com o que nós vamos falar hoje. Às 22 horas, todo mundo da comunidade do Método Reprogramar recebe lá um exercício para trabalhar a sua ansiedade. E isso serve para as relações e isso serve também, para tudo na vida. Porque se você tem ansiedade, se você está agindo por impulso, você precisa estar no controle. Inclusive, ontem eu fiz um exercício que um dos alunos me mandou mensagem dizendo que foi incrível.
e que tem dificuldade para dormir e que teve uma noite maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de receber esse depoimento hoje pela manhã, porque é o exercício que eu coloquei ontem, eu chamo de pílula mesmo, porque é um exercício que você não é remédio, mas você trata essa ansiedade através dessa concentração, através de atividades para o seu cérebro, para você cuidar da sua mente. Então eu estou esperando vocês aqui na minha página. Eu vou encerrando a live aqui no Resiliência. Fabi, não te achei ainda. Deixa eu ver se a Fabi apareceu aqui. Ainda não. Cadê você, Fabi? Eu quero que o pessoal ouça um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão migrando para cá, para minha página, paula.manzoli. O exercício tá salvo no método Reprogramar. Então, além dos exercícios que eu tenho lá para os relacionamentos, para você encerrar ciclos, para você trabalhar desapego, tem esse que eu estou, hoje será o 4º dia de exercício, que é uma pílula que chama Acalme-se, que é um exercício... Ô, Fabi, cadê você? Não te vi ainda, não apareceu aqui para mim o convite. Então, são 21 dias de exercício para você reprogramar a sua mente ansiosa, para você acalmar o seu coração. E se você entrar hoje às 22 você recebe o exercício de hoje, mas os outros exercícios estão salvos lá, o dia 1, o dia 2, o dia 3, né? E hoje eu vou gravar o dia 4 para vocês. Então, às 22 horas vocês receberão o exercício de hoje. O de ontem, se você praticar ele, você vai ver a mudança e a transformação. Não é só o de ontem, todos, mas é quando você vai dando alívio, né? Quando você vai focando no que realmente precisa. Fabi, eu não tô vendo o convite aqui para você participar. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Acho que você tem que... Deixa eu ver. Convidar, Fabi. Já tô aqui. Ah, meu pai do céu. Entrei do nada. Como assim? Apareceu? Apareceu. E Olha aí, como estamos? Tudo bem, graças a Deus, amor, te amo. Ó, pessoal daqui do Resiliência, Fabi, vai se apresentando aí pro pessoal do Resiliência migrando para cá. Tá bom. Muito bem, toda terça-feira estamos aqui, quem é novo, né? Então, eu sou Fabi Mandini, terapeuta integrativa, trabalho com corpo, trabalho com questões emocionais, trabalho com psicanálise, com constelação familiar e tudo mais, né? Que as pessoas hoje precisam para ser melhores, né? Então, hoje é o nosso tema, né? Toda terça-feira estamos aqui 12h30, falando sempre sobre relacionamentos, algumas questões relacionadas a isso também, o que a gente pode melhorar com a gente e com o outro. E hoje a gente está falando da impulsividade nos relacionamentos, né? Na semana passada a gente também estava falando sobre elementos sabotadores, crenças. Então, tudo que envolve a nossa relação com a gente mesmo, primeiramente, e depois com o outro, né? Então, o que é ser uma pessoa impulsiva? Uma pessoa impulsiva é uma pessoa que age de acordo com os seus desejos também, né? O que foi? Função, né? Ah, tá. Tô falando que o pessoal aqui do Resiliência tá perguntando assim, cadê o vídeo dela? Aí eu falei, ela tá aqui, ó, no Instagram, paula.manzoli. Como assim, que vídeo dela? Porque eu tô ainda aberta aqui no Resiliência Humana, pro pessoal te ouvindo um pouquinho, que eu vou fechar a live aqui pro pessoal migrar aqui pra minha página, paula.manzoli. Certo! Ó, vamos lá, então quem está aqui estamos já, então estão me acompanhando, né? Então, dessa coisa da impulsividade, né? Então, a impulsividade nas relações. Então, é a relação primeiro com você e depois da relação também com o outro, né? Ser uma pessoa impulsiva é agir conforme os seus desejos, a coisa que você gostaria naquele momento. Porém, a impulsividade com o tempo ou na mesma, né, nesse mesmo momento, ela pode gerar o quê? Raiva, tristeza, decepção, arrependimento, né? Então, uma pessoa que vai agir de acordo com o que ela deseja naquele momento, ela pode depois se arrepender, que é o que, né? Vamos dizer que a maioria, a grande maioria, que acontece com isso. Então, levando isso para as relações, né? De conhecer alguém, de ter paciência, de ter calma para trazer uma relação um pouco
mais, né, condizente com o que você deseja, isso precisa o quê? De tempo, né? Então, a impulsividade não trabalha com correria, né? Porque já é algo, já é um ato que já é um ato impensado, já é algo que vai fazer o quê? Um rompante disso tudo, tá? Tá tirando foto aqui, Ana? Estou mostrando pro pessoal você, que eles estão perguntando, cadê a Fabi? Aqui! Vai, Fabi, pode continuar, desculpa te atrapalhar. Então, a impulsividade está fadada ao fracasso, exatamente o que Jonas escreveu, né? Mas, em algum momento, somos todos impulsivos. Sim, por quê? Porque somos humanos. Por quê? Porque erramos. Por quê? Porque temos esse direito. Porque é sobre isso também, Vou né? Ninguém está continuar aqui lá, tá? sendo Vou fechar esse perfeito, vídeo. certo? Todo mundo está aqui para acertar e errar. Então, a ideia da impulsividade, às vezes, a gente. O que eu gostaria de falar para vocês hoje é o seguinte: nem sempre a gente consegue identificar um momento que nós estamos sendo impulsivos ou estamos reagindo na impulsividade, né? Então, é sobre essa questão que eu acho que é a primeira coisa, inclusive, todas as lives que a gente faz aqui, a gente sempre faz 2 etapas. Por quê? Eu falo muito, Ana fala muito, vocês perguntam bastante e o assunto é interessante, né? Então, a gente tem essa tendência de sempre trazer um pouco mais. Por quê? Porque a gente gosta de se aprofundar nos assuntos para que vocês consigam, sabe, acompanhando a gente nesse lugar também, para que depois, no nosso evento maravilhoso ao vivo, vocês já vão estar assim, ó, super aquecidos para a gente fazer, né, o nosso programa aí de transformação, que vai ser incrível. Então, vamos lá. Da impulsividade, quando a gente não reconhece, é algo que a gente precisa o quê? Prestar atenção mais nas nossas relações, a forma como a gente age e reage quando está conhecendo alguém. Quando eu falo age e reage, né? Geralmente a impulsividade a gente está o quê? Reagindo a alguém, a uma pessoa. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa. Então, você é impulsivo e aí você acaba criando a expectativa no outro também. E aí você acaba reagindo como algo inesperado e algo que não é até condizendo com no seu momento naquela hora, sabe? Do que é da sua personalidade, do que é do seu momento, do que você geralmente faz nas suas relações. Então, reconhecer isso é justamente o que a gente faz aqui toda semana com o nosso autoconhecimento. É reconhecer quem você é, ter paciência, calma para aprender e que uma coisa não é de uma hora para outra. Todas as coisas que a gente conversa aqui toda semana, a transformação na vida de vocês não é de uma hora para outra. Amanhã você acorda menos impulsivo. Amanhã você acorda com mais paciência. Não é assim, né? Infelizmente, gostaríamos que fosse assim, Não mas não é. temos uma varinha mágica, né? Não temos uma varinha mágica, exatamente. Mas a Mas gente tem muita coisa para ensinar a todos vocês em relação a como as pessoas confundem inteligência emocional com não sentir as emoções. Não é isso. É estar no controle de todas elas. Porque você vai sentir medo, porque você vai sentir raiva. Eu estava agora falando do sentimento das relações, né, da realidade no relacionamento. Então, tem tudo isso na relação, tem todos os sentimentos na relação. E eu quero só reforçar aqui o que a Fabi disse. Por exemplo, o que acontece com as impulsividades, né? Quais são os comportamentos normais que eu vejo que os casais tendem a cometer, ou as pessoas no geral, assim, em relação a relacionamentos? Primeiro, tomar decisões precipitadas, tanto de términos quanto de começo, com falas, não é só, porque quando eu falo de tomar decisões, você falar coisas precipitadas e você ter ações precipitadas, que é já, putz,
já convida a pessoa para morar junto na primeira semana, por exemplo, tá? Não tô dizendo que isso não pode dar certo, né? Tem casais que começaram assim e foi incrível, mas estou dizendo para você tomar, se você é uma pessoa assim, né, que age por impulso e que tem se arrependido disso, para você prestar atenção. Todas as vezes que você age assim, como é que foi depois o resultado, tá? Então, sem ponderar as consequências, né? Sem realmente conhecer a pessoa de verdade. Outra coisa de impulsividade é já precipitar os pensamentos, já precipitar que a pessoa fez, já fazer os julgamentos de que algo está acontecendo e já toma uma atitude mediante a isso, que é o famoso textão, que são as famosas DRs, né? Então você já sente aqui no coração que isso vai acontecer, que isso está acontecendo, e uma comunicação muito falha, você resolve já escancarar ali, julgando o parceiro ou a parceira. Uma outra coisa que é muito comum no casal, que estava falando agora, são as impulsividades financeiras também, sabe? Que o dinheiro, né, a energia do dinheiro, o poder do dinheiro, né, não só de querer comprar o outro. Quantas vezes você já percebeu isso, né? De pessoas querendo mostrar para você que elas estavam, que elas podiam dominar a situação pelo dinheiro. Então, É usar essa como moeda forma, de troca. usar como moeda de troca e e também de o casal quando ele resolve fazer coisas para preencher um vazio do relacionamento, usando dinheiro, né? Gastando impulsivamente, compulsivamente, fazendo coisas que, por exemplo, as pessoas estão muito querendo curar relacionamento com viagens, com compras, com passeios extraordinários, com jantares caros, achando que é isso que vai resolver. Então, às vezes, ela não pensa assim, nossa, a gente está aqui, no, né, vamos fazer, o nosso acordo financeiro não é esse. Daí ela vai lá de forma impulsiva e toma uma atitude. Hoje na live alguém falou, o que fazer? Meu marido fez um empréstimo sem eu saber, empréstimo no banco sem eu saber, alguma coisa desse tipo. E às vezes por um desespero, às vezes por uma impulsividade. Quem é impulsivo muda constantemente de opinião. Então, ora fala uma coisa, ora fala outra. Sabe? Quem é impulsivo responde imediatamente a qualquer tipo de atitude do outro. Responde imediatamente a qualquer tipo de possível crítica. Quem é impulsivo não sabe lidar com quando alguém discorda de você. Às vezes já tá me julgando e aí eu já vou lá e já respondo impulsivamente, né? E principalmente, que é onde eu queria chegar, para você dar continuidade aí, são as promessas, que é quando as pessoas impulsivas fazem promessas. E para quem que elas fazem promessas? Para quem está lá do outro lado, infelizmente, às vezes inseguro, vivendo no mundo fantástico do Bob, né? Para Cinderela, que está lá no castelo, conto de fadas. A Cinderela não estava no castelo, né? Quem era que estava no castelo mesmo? Ah, eu sou Enfim. péssima. Conto de Bom, fada, eu não consigo a Bela nem nos Adormecida. livros, quanto mais na minha vida. A Bela Adormecida que estava lá, Nossa, né? Esperando ser acordada pelo príncipe, eu enfim. possivelmente sou a árvore. Da história toda, eu sou a árvore. Então, mas a gente tem essa construção, a Fiona também. Mas a Fiona já tá mais real, né? Porque daí vem o Shrek, né, para salvar e tal. Mas enfim, a gente tem dessa coisa, né, da impulsividade e da expectativa que se cria. Então, as promessas falsas, né, que a pessoa faz, do outro lado, às vezes tem uma pessoa com a expectativa super alta e criando, né, que aquele lá vai ser o mundo, agora essa é a minha história, agora esse é meu foco, agora isso é a minha vida. E aí, o que acontece depois? Fala aí, Fábio. Exatamente. Agora, a ideia principal é por que, o que está por trás da impulsividade das pessoas?
né? Porque não só da atitude, do momento final ali, né? Da atitude que você tem com o outro, mas o que você tem em você que também atrai pessoas impulsivas. E essa pessoa que é impulsiva, que talvez seja você, o que está por trás da sua atitude impulsiva? Que essa é a grande questão, né? Então, a falta de autoconhecimento, a hora que você não traz à tona todas as coisas que você precisa para se relacionar com o outro, porque a gente está vendo o resultado final, né? O resultado final é a relação. Mas e antes disso? Tantas as outras coisas que precisam estar ok, ou mais ou menos, porque ninguém é perfeito, para você conseguir trazer o seu melhor numa relação, para atrair o melhor de outra relação. Então, em algum lugar lá atrás, você não entende a sua maneira de ser impulsivo. Você não entende a raiz da questão da sua impulsividade. Aí você está lá na estradinha, quero conhecer pessoas. Você, nessa maneira impulsiva, da qual às vezes você nem sabe que tá. Você nem sabe que tem, você não sabe o que é, você não sabe o que faz. Legal, tá tudo bem, você está na sua estrada. E aí você vai lá, conhece pessoas. E aí vem o quê? Uma pessoa que vai trazer o quê? Uma impulsividade no que a Ana falou agora, no sentido de vamos fazer a vida acontecer agora. Não existe o amanhã, que hoje... E aí ela vem com a história do amor perfeito, da relação maravilhosa, de que não existe nenhum empecilho para que as coisas possam acontecer. E aí vem com as promessas da que a Ana falou, de que as relações podem ser maravilhosas e simples? Podem, com duas pessoas agindo de acordo com o seu aspecto mais saudável, com o seu aspecto mais real e verdadeiro? Sim. Agora, duas pessoas tóxicas, uma que não sabe de onde está vindo e a outra não sabe por que veio. Aí são duas pessoas que vão se encontrar num outro momento. E que, óbvio, legal, a gente vai aprender um com o outro, com certeza. Mas existe também a dor nisso tudo, que a gente também pode evitar. As coisas não precisam ser pesadas, as coisas não precisam ser dolorosas, as coisas não precisam... Você não precisa sofrer para aprender, cara. Só que a humanidade ainda não aprendeu que não precisa sofrer para aprender. Porque todo mundo quer aprender na dor. Então, vamos lá. Quer aprender na dor? Fica à vontade. Temos chicotes, temos todas as coisas para vocês se divertirem na dor também. Tá tudo bem. Agora, entender o seu processo é importante. Então, você atraiu uma pessoa que é impulsiva, que faz promessas, que você sempre cai nesse lugar. Por que você sempre cai nesse lugar? O que está em você ainda parecida com essa pessoa que você abraça naquele momento? Que, na verdade, é algo que fantasioso. E o que é fantasioso algumas vezes, quando você estava lá atrás, a sua criancinha lá com a mamãe, que vive na fantasia. A maioria das nossas relações hoje, nós, no modo adulto, são fantasiosas, porque nós, em algum lugar, estamos assim. Percebem? O quanto a gente, às vezes, é infantil, o quanto, às vezes, a gente fantasia, o quanto, às vezes, a gente vive nesse mundo da lua e desses quadrinhos aí, da princesinha e do cavalo e do príncipe, cara. Infelizmente, sabe, eu vou falar por experiência própria. Eu, às vezes, fico nos aplicativos da vida para fazer estudo, cara. Eu Pesquisa de converso com campo. um monte para fazer estudo também e para me relacionar também. Eu encontro cada coisa e pessoas que não têm 25 Conta anos, aí. cara. Conta umas pra gente. Vou contar. Homens de 50 anos, de 49, de 50 anos, que vem com uma história. Ai, nossa, nossa, é maravilhosa, vamos viver isso aqui, eu gostaria de encontrar, e não sei o que lá. E depois que ela te conhece, ela fica com você, e vocês nunca mais se falam. Por quê? O que essa pessoa achou? Que ela fosse encontrar o quê? Qual foi? Porque ela só gostaria de transar com você? Nossa, uma transa! Meu Deus! Você nunca transou na vida, meu amor? Você tem 50 anos? É isso? Você tem que inventar uma puta história
Você tem que ser um puta de um cara fantasioso, babacão, trouxa. Nossa, eu quero aplaudir de pé. Uma história para você levar uma mulher para a cama. Você precisa fazer isso, meu amor? Não precisa, né? Somos adultos. E uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, eu sempre falo com as pessoas das quais eu converso. Somos adultos. Eu tenho 47 anos, eu não posso fazer a virgem. Eu já tenho um filho de 16. Né? Então, eu vou encontrar uma pessoa, eu não posso... Ai, agora vamos fazer a lei dos 5 encontros. Não! Se eu estou com vontade de trazer uma relação para a minha vida, se eu estou com vontade de partilhar com alguém coisas das quais eu acredito, eu vou partilhar. Só que, desculpem os homens que estão na live, mas vocês estão... Os que estão aqui aprendendo. Estão aprendendo, Quem mas sabe, eu vi, acho que nem está aqui. A mulherada está num lugar um pouco mais ainda, apesar da fantasia da princesinha, nós estamos ali ainda num negócio, sabe? O pessoal não está entendendo, cara. Vocês não precisam contar histórias, vocês não precisam ser fantasiosos e impulsivos nesse lugar. Existem pessoas que estão na mesma vibe, então acreditem numa coisa. Existe uma pessoa que está totalmente na mesma vibe que você. Acreditem. Você está agora em qual momento? Agora a importância é em qual momento eu me encontro. Hoje eu gostaria de conhecer uma pessoa para viajar com ela, para partilhar com ela, para ter um compromisso. Ou hoje eu quero somente conhecer pessoas e transar quanto mais pessoas eu quiser, porque eu quero ter experiências sexuais. Não tem problema nenhum. É livre-arbítrio. O corpo é teu, a regra é tua. Você faz com isso o que você... Agora, você quer partilhar com alguém? Então, vamos alinhar. O que você gostaria? Ah, eu gostaria de conhecer uma pessoa. Só que você não conhece uma pessoa numa noite. Você não conhece uma pessoa transando com ela e só. Você conhece uma pessoa ao longo do tempo. Se a transa veio antes do tempo, não tem problema. Melhor ainda, porque você já conhece essa pessoa intimamente, você já vai curtir muito essa pessoa. Ou, putz, essa liga na cama não deu. Isso para mim é importante. Tá tudo certo. Sim. Né? Então, a gente está falando da impulsividade disso, dessa coisa, dessa gana de querer alguma coisa. E aí é como se os caras quisessem a transa como isso. Nossa, eu quero transar para saber não sei o quê. Tá, você quer transar porque você quer transar, que você está com tesão, que você está pensando só com a cabeça de baixo, porque você quer só essa noite? Legal, sem problemas. Legal. Só deixa explícito. Agora, eu quero conhecer uma pessoa e tal, se rolar sexo no primeiro encontro também não tem problema, e de que a gente vai continuar se conhecendo, e que ótimo que rolou, que foi maravilhoso, e que eu quero transar com essa mulher no carro, na estrada, na rua, em qualquer lugar, também legal. Agora, o acoplado disso, a pessoa também, são duas pessoas, são dois quereres, são dois objetivos. São duas almas, são dois corpos físicos, são dois corpos emocionais, são dois corpos mentais. São sinergias, são coisas que são acopladas, gente. Não tem como fazer alguma coisa que seja um. Então, vem lá o Alecrim colocando toda a ideia de... Ai, meu Deus do céu. Meu amor, você não precisa contar toda essa história. Gaste menos energia com isso, porque não tem necessidade. Eu transaria com você sem essa história. Não precisa. Você não perderia esse tempo todo, né? Porque a mulher que é decidida, que sabe o que ela quer, ela não vai pela história. Ela vai pela vibe do cara. Ela vai se ela curtir o cara pessoalmente, pô, olhou com a puta gato, puta tem um corpo, ou não sei o quê. Ela está interessada em ver também outras coisas. Ela está interessada em conhecer essa pessoa, mas ela também está interessada no corpo físico dele, do beijo dele que foi gostoso, do braço dele que ela apertou e sentiu que tinha um músculo. Ela falou, nossa, esse cara vai me envolver, entendeu? Não é só isso. Então, a história que o cara conta, você não precisa dizer, olha, eu estou muito afim de um relacionamento sério. Eu já peguei cara
aqui falou, eu tenho um sonho de casar na praia, que não sei o que, não sei o que. Legal, você Eu quer contar os seus sonhos e tal, não sei o que. Sabe? Vem com aquele pá, não sei o que. Ai, sério, você também tem um sonho de casar na praia? Eu também! É minha alma gêmea. Porra, bicho! adolescente. Não é! Então, mas Não é! deixa eu dizer duas coisas. Uma, eu vou defender alguns homens, e a outra, eu vou dizer o que também acontece por trás dessas impulsividades, tá? Eu penso que o que está acontecendo, porque eu tenho pacientes, até defendendo os meus pacientes dessa idade, de 40 e pouco, 50, 60 anos. Muitos pacientes, e Fabi, você virou aí. Cadê você? Eu virei. Você virou essa cama. Ai, meu Deus. Virou, tô vendo a pia. Como que faz? Você tá vendo Não, você tá vendo as minhas geladeiras cheias de pessoas. É a geladeira, a pia. Eu achei que você ia oferecer alguma coisa pra gente. Ainda não. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte. O homem que ficou casado, por exemplo, eu casei com 26 anos, né? Daí eu fiquei 15 anos casada. Eu terminei o meu relacionamento, meu primeiro casamento, eu tinha 36 anos. Eu caí num mundo completamente diferente do primeiro mundo de quando eu estava lá conhecendo pessoas. Então, era outra vibe, outra pegada. Tinha aplicativo, tinha as pessoas já estavam todo mundo transando com todo mundo, saí e eu vinha da fase ainda, né, que primeiro a gente se conhecia, um encontro, dois encontros, três encontros e tal. Então, eu fui me adaptando, mas com a minha intenção, que era, nunca quero estar com pessoas babacas na minha vida, certo? Então, eu tinha, para mim, estruturado o que eu queria. Só que eu sabia que o que eu queria não viria assim, né? E que, primeiro, eu precisava conhecer as pessoas. Eu errei, eu acertei, eu me precipitei. Quem já assistiu live minha aqui sabe que eu entrei num relacionamento com uma pessoa que era completamente narcisista, que tinha um ciúme absurdo. Eu caí em contos também. Não estou dizendo que eu fui a espertona, que soube passar por tudo. Mas é outro mundo. Então, o que tem acontecido também, que alguns pacientes relatam para mim, é assim, Paulo, eu não sei mais o que fazer. Porque quando eu falo quando eu sou um pouco mais frio, assim, e aí, garota, né, tá a fim de sair para tomar uma cerveja? Aí as mulheres acham que eu já tô convidando muito rápido. Nossa, cara, você mal falou comigo? Ué, mas porque eu acho que a gente precisa se conhecer pessoalmente para saber o que a gente quer. Aí elas já perguntam, nossa, mas a gente nem se conheceu. Quando ele tenta conversar um pouco mais e ficar lá mais na conversa, né? Esse cara não quer nada com nada e já desiste também de ficar conversando. Aí quando ele resolve, né, falar a intenção, às vezes a pessoa fala, nossa, mal conheci, o cara já está dizendo aqui o que ele quer. Então, eu estou dizendo não no geral, mas estou dizendo que tem uma parte das pessoas que estão completamente perdidas nessa nova realidade. Porque tem paciente que fala assim para mim, Paula, eu sou do tempo que eu deixava cair o lenço, que eu piscava, que eu fingia que ia no banheiro e esbarrava na pessoa. E aí eu olhava para ela e cumprimentava e conversava. Agora eu tô num aplicativo, que é uma vitrine cheia de pessoas, e os meus amigos falam que eu tenho que estar lá, que é assim que conhece gente, que é assim que se conecta. Então, quando eu acho que a mulher é a mulher que é só para transar, eu erro, porque aquela lá não era, aquela era a pessoa, e aí eu trato ela diferente. Aí quando eu. Então, assim, realmente as pessoas estão meio confusas, porque é uma nova era, porque é um novo mundo nesse sentido, né? Existem todos os tipos de mulheres e todos os tipos de comportamentos e todos os tipos de maturidade. Os aplicativos, tem mulher que fala para mim, só tem cara imaturo, moleque, não sei o quê. Eu falo, não, você não tá lá? Tô. Você não é uma pessoa legal? Sou. Então, tem também pessoas bacanas. Só que as pessoas estão perdidas no como se comportar. E aí você precisa achar qual que é a sua impulsividade. De onde vem, como a Fabi falou? São as emoções que são tão intensas demais, que você está querendo viver o hoje, porque você ficou 20 anos num casamento,
e aí você não sabe o que fazer, porque daí você quer namorar, você quer casar, você quer ter outros filhos, mas você também quer transar, você também quer conhecer pessoas, então você quer tudo. Então você precisa saber primeiro o que você quer. Exatamente. A falta de auto, né? A falta de autorregulação emocional, as pessoas têm dificuldades de saber quais são as suas emoções, e aí por isso que elas vão agindo. Tem também aqueles que têm baixa frustração, baixa tolerância à frustração, que são as pessoas que não sabem tomar não, então geralmente são aquelas pessoas que botam mesmo uma coisa de frieza, né? E que finge que não são, tanto os homens quanto as mulheres, Sim. né? Que quer fingir aquilo que não é, para não tomar não, e faz coisas que não quer, ou fala coisas que não está sentindo. Tem aqueles que estão apenas por busca de estímulos emocionais, que são aquelas pessoas que são propensas a buscar experiências emocionantes. Exatamente. A Que aí maioria. entra nisso que você falou, A maioria. né? Que tá lá. Então, assim, o que as pessoas não estão sendo no geral de tudo, tem a pessoa que tem baixa autoestima, que tem insegurança, que tá lá também. Tem as pessoas que são influenciadas. Tem gente que tá lá agindo, tá lá, quando eu digo tá lá, tá na vida, né, no geral. Mas são as pessoas que estão sendo influenciadas pelas próprias redes sociais, que é 880, né? Que hoje você pega todo mundo, ou então hoje você precisa ter 5 passos, 5 encontros, 7 conversas que vão te colocar. Você me mandou um negócio que eu fiquei chocada. Preguiça, não dá preguiça? Preguiça de Nossa. um cara ensinando a mulher. Nossa, gente, E Fabi. ganha dinheiro, Eu porque eu esqueci, fico mais. eu, Tem eu gente que esqueci paga. de Tem gente comentar. que Eu paga. esqueci de comentar isso com você. Sobre É isso, quando você surreal. me mandou. Porque eu fui assistir depois e acabei não comentando. Mas assim, ó, a Fabi me mandou um vídeo de um cara que ele ensina, e ele é famosinho. Eu dei uma seguida nele. Ai, Fabi do Dá céu. vontade de matar? Cara, Eu tenho vontade. ele ensina a mulher a não deixar a conversa cair. Então, ele ensina as palavras que a pessoa tem que usar durante a conquista. Tipo, se o cara tá impulsivo demais, aí ela fala, não, eu não sou essa, eu serei essa no futuro. Tipo, o cara quer transar e manda uma fala mais assim aberta, aí ela fala, eu serei essa, eu sou a sua do futuro. Isso. Sei lá, uma coisa assim. Pra que a Cara, gente e estuda? aí, Eu não sei por que eu estudo é, para ver uma coisa dessa. não, aí se o cara não manda mensagem, tem uma fala que ela manda para ele para chamar atenção. É tipo, eu posto aquela foto para chamar atenção. Sabe, as pessoas ficam tendo comportamentos estranhos que elas não fariam no dia a dia. Tá. Só que depois, quando ele vem, vai acontecer a mesma coisa. Se a pessoa quer um relacionamento sério, se teve conexão, vai acontecer. Se não teve conexão, se a pessoa não quer um relacionamento sério, não vai acontecer e ponto. O que as pessoas precisam saber é que a realidade é outra. É que a realidade, é que a verdade, é que o que tiver que acontecer vai acontecer e você precisa aprender a lidar, aprender a se amar, aprender a buscar o seu equilíbrio para você estar pronto para pessoas babacas que vão aparecer na sua vida, para pessoas legais que vão aparecer na sua vida e você ter coragem de você dizer o que você quer. Não precisa ser no primeiro encontro, porque aí entra o equilíbrio, o controle das suas emoções, mas você dizer aquilo que você realmente está buscando. Entende? Ó, eu saí agora de um relacionamento, eu não quero nada assim com ninguém nesse Tudo bem. momento porque eu tenho ainda coisas para resolver, porque eu estou ainda vivenciando uma fase de término. Eu estou aqui para conhecer pessoas e ponto. Você está afim de sair para tomar uma cerveja, deixar, se rolar, rolou, não rolar, não rolou? Não ficar contando a história do não sei o quê. Tem gente que tem um currículo pronto, né? Porra, que chato isso. Eu não estou nesse mundo, neste momento. Eu sou casada, graças a Deus tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo equilibrado. Mas eu já vivi esse mundo e, nossa, cara, é cansativo demais nesse sentido. Cansa, cansa. A saída é para dentro, é isso que vocês precisam entender. Não existe outra coisa, né? Até a pessoa estava falando aí, uma moça falou, a Silvia, para a gente falar com ela sobre a pergunta, falando que ela teve um momento de ciúmes com o moço que ela estava ficando e ele pediu para se afastar, né?
É isso, né? Então é como se a gente estivesse pisando em ovos, a gente não pode errar, né? Ah, eu falei uma coisa, fiz uma pergunta que foi indevida. Nossa, a pessoa já vai lá e fala: não, não pode, não sei o que, não sei o que lá. Se ele já falou Fabi, isso, ele não serve para você, meu amor. Deixa ele quer dar um tempo. Você teve um momento que você falou alguma coisa de ciúmes do coitadinho, do Alecrim, deixa o Alecrim ir embora. Porque ele não pode nem com uma coisinha. Agora, o momento de impulsividade que a gente está falando aqui. Você está sendo over? Você está cobrando uma pessoa que não é nada tua? Aí são as coisas. Por quê? Modos de ver. Às vezes vemos as coisas de uma forma, nossa, que a gente conta para o outro, igual os meus clientes, a Ana sabe. Nossos clientes vêm com uma história, a gente está olhando o seu lado. Mas e aí? Será que você está sendo também? Será que o babaca da história também não é você? Vamos tomar cuidado com isso, né? Porque boa. tá aqui para a gente não tá aqui para colocar paninho e fazer um coração ou ficar falando de frases prontas para vocês falarem para os crushes e tal. Não. Aqui o negócio é mais embaixo. Quando chega Real, né? pessoalmente, o negócio é ainda mais embaixo. Ou a gente aprende, se aprofunda, se transforma, ou a gente vai continuar atraindo as mesmas coisas. Tá. É isso. Ó, Fabi, vamos fazer mais uma dessa na Vamos. semana que vem? Aí a gente pode até botar mais ainda sobre Tinder, aplicativos de Vamos. encontro, postura, Eu sou né? experiente nisso. E a gente fala mais. Eu vivi um bom tempo também e posso dividir com vocês também a minha experiência. Sim. Um beijo no coração de todos vocês. Fabi, mais uma vez, obrigada, foi maravilhoso. Preparem-se, porque eu e a Fabi vamos estar num programa especial presencial e a gente vai contando para vocês as novidades. Sigam a Fabi, ó, o Instagram dela, Fabi Mangini, aqui embaixo. Obrigada a todos pelo carinho. E semana que vem, 12h30, estaremos aqui de volta com um pouco mais desse tema para vocês. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.